senta que lá vem história. História não, porque hoje a gente vai falar de filmes. Hoje a gente vai falar de alguns filmes infantis que fazem sucesso, mas que podem te ajudar na formação de uma criança mais inteligente financeiramente. Pô, todo mundo tem um momento, um cineminha no final de semana, em família. E mesmo para as crianças um pouquinho maiores, dá para usar esses filmes, porque aliás, né, tem um monte de adulto que assiste filme infantil e se amarra. Então a gente vai falar deles hoje, como você pode usar esses filmes para ajudar o seu filho aí e até o seu filho a se desenvolver e você a desenvolver o seu filho também. Então vamos lá? Antes de começar a falar os filmes, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, apertar o joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas e formar uma geração mais inteligente financeiramente. Aperta o sininho lá para sempre ser notificado quando tiver um filme novo. O primeiro filme que eu selecionei é Monsters S.A. Monsters S.A. é um filme que eu adoro, particularmente é um dos que eu mais gosto dessa nova geração aí de filmes infantis. E ele vale para desde crianças bem pequenininhas até para os maiores. Por que que ele é tão legal? Como que você pode tirar proveito do filme Monsters S.A.? Bom, primeiro que ele é uma S.A., então ele já traz uma referência de ser uma empresa. As crianças muito pequenas, elas não conseguem ainda absorver essa parte do filme, mas o filme se trata de uma companhia. Então a primeira mensagem que você pode usar desse filme é chamar a atenção do seu filho ou filha que se trata de uma empresa. E aí pergunta para ele se trata de uma empresa, o que significa? Aí você pode evoluir ali de acordo com o que a criança trouxer, mas a intenção é chegar nessa mensagem de que uma empresa visa o lucro. Se ela precisa de lucro, ela precisa de mais eficiência. Quanto menos vezes um funcionário tiver que ir lá e fazer uma criança gritar, se ela gritar mais a cada vez que o funcionário for lá, significa que a empresa está sendo mais eficiente. Se a empresa está sendo mais eficiente, ela vai ter mais lucro, porque ela vai ter que pagar menos horas do funcionário e tudo isso. Então, essa ideia de mostrar para a criança como funciona a empresa é muito interessante. Isso é uma coisa muito distante do universo, inclusive de adolescentes. Filhos de pais empreendedores ainda têm um pouquinho mais noção, mas eu mesma sou filha de uma pessoa que trabalhou em empresa há muitos anos. A máxima lembrança que eu tinha era daquele dia das crianças que a gente ia no escritório, via um monte de baias ali. Eu não tinha muita noção da empresa inteira, de como aquilo tudo funcionava. Então esse filme é uma referência bem interessante para você trazer ali para a criança, mostrar que outra coisa que é muito legal desse filme, mostrar que às vezes uma habilidade que em um contexto pode não ser tão bem reconhecida, tipo o Wazowski, o monstrinho verde lá, aquele que tem um olhinho assim no meio do corpo, o Wazowski, ele não conseguia assustar, ele não conseguia ser assustador, ele tinha outras habilidades e naquele contexto ele não conseguia ser tão bem remunerado, ser tão bem visto ali naquele contexto daquela empresa, então ele não estava tão alto ali, com um salário tão alto, tão bem ali na escala da empresa, mas ele tinha uma outra habilidade e que quando o contexto mudou, ele passou a se dar muito bem. Você pode também discutir a postura do líder daquela empresa, você pode falar para ele por que precisa ser tão bravo, as pessoas que você convive, elas são bravas assim com você, elas fazem assim? Será que você vai conseguir mais das pessoas se você for muito bravo? Ou será que se você for agradável e de outras formas, você pode questionar como é que funciona a escola do seu filho? Enfim, dá para ter várias conversas muito interessantes. Então esse é o filme número 1, Monsters S.A. O segundo filme que eu selecionei é Frozen. É um filme que agora tá mais na moda e por isso que eu selecionei esse, mas você pode pegar outros filmes infantis que vão ter um resultado muito parecido na mensagem que você quer passar. Um deles, por exemplo, é o Meu Amigo Totoro. É um clássico infantil que eu adoro, fica a dica aí se você nunca assistiu, é lindo, tem referências incríveis de Alice no País das Maravilhas, tem muita magia, criatividade, um filme leve, é um filme que não tem as referências
referências que a gente está acostumado de muita coisa acontecendo, a criança fica acelerada. Não, é um filme leve, é um filme muito gostoso, incrível, que pode ter a mesma mensagem de Frozen. Qual é a mensagem? A mensagem é que mesmo se você for muito rico, mesmo se você for muito próspero, eventualmente você não vai ter tudo o que você deseja, você não vai conseguir ter tudo. Então o dinheiro é muito bom porque ele nos dá possibilidade de ter mais conforto e liberdade, mas a gente sempre tem que continuar buscando as melhores relações, buscar ter saúde, buscar conviver em harmonia com os outros, porque muito dinheiro sem isso não vai significar de nada. Então essa é uma mensagem muito legal. Você lembra que quando ela joga gelo lá no coração da irmã, o dinheiro todo dela ser dona do reino não resolve. Quem resolve é uma outra situação lá. Enfim, aí vocês já vão saber lá e não precisa contar os detalhes. Mas essa mensagem é bem legal de trazer para a criança. E cuidado para não trazer, né, nessa lição e nesse contexto o dinheiro como uma coisa negativa. Você não precisa falar isso. Você fala, olha que bom, que bacana, que elas são muito prósperas, que elas estão conseguindo fazer o reino ser próspero, que elas têm muito conforto, mas nem tudo pode se resolver com dinheiro. Você tem que focar e dar mais atenção a outras coisas, que só o dinheiro não é o que garante a felicidade. Antes de falar do terceiro filme para vocês, eu queria fazer um adendo aqui. Muitas vezes na sociedade, os filmes e as histórias que a gente conta trazem os ricos como os malvados e as pessoas não tão ricas como boazinhas. Isso é bastante comum. Você vai lembrar aí das suas referências, mas o que é legal, o que é importante a gente ter em mente? Que não precisa ser assim. O que você pode é questionar a postura tanto de alguém que não é super legal, inclusive porque tem histórias nos dois casos, de pessoas que não são muito endinheiradas e que não são boas na sua essência, e pessoas que são muito endinheiradas e que também não são boas na sua essência. Então, é legal a gente fazer esse adendo antes de falar desse filme terceiro, que é Shrek. Por que o Shrek é tão legal? Porque, para essa discussão ali da riqueza, porque quando chega o rei lá quando chega o dono que mandou lá o espelho ir atrás da Fiona, ele tenta mostrar muito o poder dele. O dinheiro que ele tem, a capacidade que ele tem de mandar e desmandar e de fazer todas as coisas que ele quer e que ele acha que são corretas. Então ele fala hoje à noite, tá bom, então vai estar tudo pronto. Ele gosta muito de ostentar todas as coisas que ele tem e todas as coisas que ele pode fazer. Mas fica muito claro aí que é uma discussão que a gente pode ter com as crianças, e que o que eu sugiro em vários desses filmes é perguntar para a criança: por que você faria diferente se você fosse aquele rei e você quisesse conquistar alguém? E não precisa ser uma namorada, pode ser uma amiga ou um amigo. O que você faria diferente? Por que estratégias que ele usou que não foram tão legais? E essa discussão é muito interessante, porque a maneira que você vai tratar o assunto vai ajudar a criança a formar essas crenças financeiras que elas têm. Os filmes, como eles se repetem, tem o 2, o 3, o 4, eles ficam muito tempo na memória da gente, eles têm essa capacidade de ajudar as crianças a formar as crenças financeiras delas. Crenças de vida, mas também financeiras. Então, Shrek é um exemplo bem legal. Pergunta para a criança o que ela faria diferente, por que ela acha que o Shrek se deu melhor. Se ela tivesse muito dinheiro, será que ela continuaria vivendo lá no pântano? Por que o Shrek decide continuar morando no pântano? E aí traz essas referências, que o que às vezes é muito bom pra gente, você quer tanto ter uma roupa de marca, um videogame que os seus amigos têm, uma roupa, enfim, que isso tudo em outra cultura, em outro contexto, não tem o mesmo valor.
E isso é bem interessante para mostrar que às vezes a gente está muito sujeito à moda, à influência da cultura ao nosso redor e que não necessariamente precisa ser assim. O quarto filme que eu trouxe aqui para vocês é Toy Story, um dos maiores clássicos, né? O filme que começou essa nova geração de filmes infantis, que é muito legal, eu adoro, especialmente o 1 e o 3, não sei, tanto faz, depois você me conta aí qual que é o seu favorito. Mas no 3 em especial, ele tem uma referência muito legal. Eu conheço algumas crianças que têm muita dificuldade de se desfazer dos seus brinquedos antigos. Muitos pais, né, promovem isso. Vamos, já que vai chegar o Natal, o seu aniversário, vamos doar alguns dos seus brinquedos, porque você vai receber novos e tal. Eu conheço algumas crianças que têm dificuldade de lidar com essa troca, com essa despedida dos brinquedos. Essa é uma dica legal. Presta atenção lá como ele divide os brinquedos, como o Andy, quando ele tá ficando grande, e aí ele separa os brinquedos que vão pro sótão, os brinquedos que ele vai doar e os brinquedos que ele vai levar junto para a faculdade, ou brinquedo ou coisas que ele vai levar para a faculdade. E aí essa é uma referência bem interessante que você pode também trazer para a criança. Você pode separar os que ela vai doar, os que ela vai eventualmente vender, porque isso também pode ser uma forma de renda para ela e é bastante legítima, mas não só, né? Você pode então separar alguns para doar, alguns para vender e outros que ela gostaria de continuar porque ela gosta ainda de brincar. Essa avaliação do que ela tem, do que poderia gerar mais interesse para venda, do que poderia outras crianças tirarem proveito, você mostrar que não é para doar só o que está quebrado, que não é legal assim. Então todas essas reflexões são super interessantes e vão montando aquilo ali que a criança entende como decisões de compra, como decisões de investimento. Você pode falar para ela, puxa, você quis tanto esse brinquedo, você quase não brincou. Você vê como as empresas também fazem você ter tanta vontade de ter uma coisa e logo elas lançam outra e aí você não fica tão empolgado com essas coisas. Um pouco faz parte do seu crescimento, mas um pouco também é um incentivo da sociedade, um incentivo de mercado para a economia crescer. E essa visão crítica vai ajudá-la a tomar melhores decisões de compras, avaliar se ela precisa mesmo de alguma coisa, se ela quer mesmo aquela coisa ou se na verdade não é exatamente aquilo, talvez ela se canse rápido. O quinto e último filme que eu trouxe aqui pra vocês é um daqueles que também é um clássico, né? Tanto que foi refilmado, qualquer uma das versões são legais de mostrar para as crianças, de assistir junto, é A Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme é um pouco previsível, mas ele é muito interessante e o que eu acho mais legal, a minha principal dica nesse caso é pergunta. Pergunta para o seu filho ou filha o que você faria diferente se você fosse aquela menininha rica. Se você fosse aquele outro menininho que também vive com uma condição muito positiva. Olha que legal essa sugestão. Pergunta para ele por que a criança, o seu filho ou filha ou sobrinho, por que ele acha que aquela criança é assim. Talvez ele traga a resposta de que não é só a questão de ele ser. Também, o filme todo, as crianças estão acompanhadas de um adulto. E a postura do adulto é muito importante ali no jeito que a criança é. Se a criança trouxer para você essa referência de que a criança é assim porque o adulto é assim, aí você pergunta para ela, e você gostaria de ser assim? Se ela disser que não, aí é o seu pulo do gato, você fala para ela, então é por isso que eu também não posso ser assim. Se eu der tudo o que você me pede e se eu fizer tudo o que você quer, eventualmente você vai se tornar essa pessoa. É por isso que é importante que eu diga algumas coisas não, que talvez você pode ficar chateado naquele momento, mas entender que a gente não pode ter tudo no momento que a gente quer é o meu papel para te formar uma pessoa bacana. E isso pode também ter uma conexão muito legal entre vocês, estreitar os laços de vocês e te ajudar como gancho na próxima situação em que a criança pedir alguma coisa. E isso vale ali, tem várias situações de várias crianças, você pode em cada uma dessas situações perguntar para a criança o que ela faria diferente, por que ela acha que aquela criança é daquele jeito. Então vocês me contem se vocês gostaram das dicas, se elas já te ajudaram em alguma vez, se você lembra de mais algum filme, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês e quem sabe a gente não faz uma versão 2 desse vídeo, né?
Um abraço e até a próxima!